hoje são propostas já colocadas à inteligência da comissão do Senado, por indicação do senador Dornelles. Quer dizer, estamos trabalhando intensamente também, que eu vejo que o Ministério Público também trabalha com muita intensidade nos projetos de seu interesse, né? Então, os advogados não podem ficar para trás. Todavia, a ideia da reestruturação do processo pelo júri, que está aí, a gente, 2 anos só, o júri funcionou melhor, falaram tão alto que o júri tinha recursos, protesto por um novo júri, havia tantos recursos que as pessoas não eram julgadas pelos homicídios. Mexeu-se no processo do júri. O que aconteceu? Melhorou o desempenho dos julgamentos por os crimes de homicídios? Eu não sei, eu não tenho essa estatística, mas eu creio que não. Eu acho que não mudou grande coisa. Tá? Melhorou o cenário, porque como é que eu meço isso? Eu meço isso pela quantidade de presos provisórios. Tá? Eu vejo que no Brasil a quantidade de presos provisórios é exatamente igual, mutatis mutandis, à quantidade de pessoas que estão presas cumprindo pena. O que significa que a prisão provisória constitui pena. Então, antes mesmo de alguém estar condenado e, como resultado da condenação, está posto numa situação de privação da liberdade, ele já está cumprindo a sua pena na prisão provisória. Isso é resultado de quê? De prestação jurisdicional séria? Não. E a culpa não é do processo. A culpa não é da regra do processo. Porque hoje você faz uma audiência só. É possível julgar alguém sem uma audiência só? Não, não. Os processos, hoje, o rito ordinário é de uma só audiência. Chama-se as testemunhas de acusação, as testemunhas arroladas pela defesa, chama-se o réu, faz uma audiência só. Prazo para alegações finais ou memoriais, como seja, sentença. Então, lei tem. Se não tem estrutura para se fazer, é outra coisa, mas que lei tem. Então, não se ponha na lei a culpa dos defeitos de funcionamento do equipamento judiciário. Outra coisa que se falou muito é que o juiz penal deve estar distante da produção da prova, o que é uma ideia muito boa. O juiz penal efetivamente deve estar distante da prova. Quem é obrigado a produzir a prova é o autor da ação. Isso no processo civil e no processo penal. Quem é o autor da ação? O Ministério Público. Ele vai propor a ação e vai dizer como é que ele pretende provar a existência do fato e a responsabilidade penal do acusado. Então, dizia ontem o ministro Carvalho, nós estamos afastando o juiz da investigação penal. O juiz da investigação penal já não existe. Hoje quem faz o controle todo da atividade do inquérito policial é o Ministério Público. Não sei como é que é em Brasília, mas creio que deve ser igual. Embora o Código de Processo Penal diga coisa diferente, no Rio de Janeiro e São Paulo, ao que estou acompanhando, os inquéritos policiais saem das delegacias e vão para o Ministério Público. Quem toma conta do inquérito policial é o Ministério Público. Então, dizer que o juiz ainda controla o inquérito policial, eu não sei onde, porque só se foi alguma comarca muito pequena, mas normalmente os inquéritos policiais todos são controlados pelo Ministério Público. Então, o juiz não vai ter mais interferência, segundo o projeto, na atividade investigatória. Mas se nós estamos falando do processo penal acusatório, o juiz não tem que ter nenhuma produção probatória. Quem tem que ter produção probatória é o Ministério Público, porque a defesa se opor à produção probatória do Ministério Público com os argumentos que possa ter ou com a produção da prova em sentido inverso, se assim se sentir necessitado a fazê-lo. A defesa basta mostrar que o Ministério Público não cumpriu seu papel de produzir a prova, de provar a culpa do acusado. Então, eu creio que o problema é efetivamente de estrutura. Esse projeto tem qualidade, sem dúvida nenhuma. O projeto Carvalho, enfim, tem qualidades. Em primeiro lugar, ele institui um juiz de garantias. Um nome um pouco, enfim, inadequado, me diria, porque todo juiz deve ser juiz de garantias, né? Ou não? Teremos um juiz de garantias na fase inicial do procedimento e teremos um juiz de quê? Na fase secundária do processo, né?
Mas também, o nome pouco importa. Haverá um juiz, segundo a proposta, que vai cuidar dos incidentes relacionados com a investigação preliminar, ou seja, tudo aquilo que se relacione com os trabalhos de investigação antes da propositura da ação penal pelo Ministério Público. Então, todas as vezes que houver alguma necessidade de um despacho, uma medida cautelar, um despacho para apreciar a legalidade da conduta, enfim, das investigações por parte, enfim, impugnações da defesa, todos esses assuntos vão ser tratados por um determinado juiz que, finda a investigação penal, não vai mais cuidar desse assunto. Teremos que ter em todas as comarcas pelo menos 2 juízes. É um problema que os juízes estão opondo. Como é que em todas as comarcas só tem um juiz, vai haver um juiz de garantias e um juiz para o processo, para a ação penal? Se as comarcas de primeira instância só tem um juiz. Eu não sei, isso é um problema também de organização judiciária. Talvez vai ter que buscar o juiz da comarca vizinha para ser o juiz das garantias para um, o outro inverte, né? Isso é um problema de organização, mas eu acho que a ideia é boa, eu acho muito boa a ideia, né? Estamos partindo, provavelmente pode ser o embrião de um juizado de instrução, né? Que o juiz faça a instrução penal preparatória, presida esses atos, né? Na Europa é comum, na Suíça, na França, na Espanha, temos um magistrado, efetivamente, né? Presidindo a investigação penal, que é um membro do Ministério Público, mas chamado de magistrado. E esse juiz, então, não será o juiz do processo. Porque é evidente que um juiz que participa da produção da prova, como acontece nesse momento, né, um juiz que decreta a interceptação telefônica como método de investigação, ele vai acompanhando para e passo os acontecimentos, se ele conseguir, né, tal volume de excepcionalidades hoje no Brasil, né, porque a polícia batia para conseguir confissão, né? A polícia hoje intercepta telefonicamente para saber o que não sabe, né? É isso que está acontecendo. É o volume de interceptação telefônica, que é necessariamente excepcional, hoje é um volume brutal, virou quase regra. Estou um pouco exagerando, mas há uma quantidade estupenda de interceptações telefônicas. Então, o juiz que conduz os procedimentos relacionados com a interceptação telefônica, toma conhecimento dos fatos e é chamado a deliberar sobre prorrogação, tomando conhecimento e avaliando a qualidade do material. Quer dizer, ele vai, de alguma maneira, se imbuindo dos acontecimentos, né? Quando se exige desse juiz, de um juiz, em algum momento, imparcialidade para julgar o caso. Eu acho que esse juiz realmente não deve ser o mesmo juiz. Esse tem sido o caso, né? Os juízes ficam preventos e apreciam a ação penal subsequentemente proposta. Há umas ideias muito boas no projeto, como, por exemplo, relacionadas com a prisão preventiva. Eu acho que a ideia de fixar-se um prazo fatal para a prisão preventiva é muito boa. O projeto fala de uma prisão preventiva não poder durar mais do que 180 dias. Né? É muito boa ideia. Essa proposta está no artigo 546 do projeto, não sei se vocês têm o projeto, mas enfim, vale a pena anotar. E com postulados muito interessantes feitos no artigo 544. A prisão preventiva, no 544, faço questão de ler, porque realmente é um momento inspirador do projeto. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública e da ordem econômica por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Isso já é um requisito normal, né? Parágrafo 1º, aí começa a ficar bom. A prisão preventiva jamais poderá ser utilizada como forma de antecipação da pena. 2. A gravidade do fato não justifica por si a decretação da prisão preventiva. Isso que é uma regra hoje da jurisprudência, né? Tornar-se-á regra legal. A prisão preventiva somente será imposta se outras medidas cautelares pessoais revelarem-se inadequadas ou insuficientes, ainda que aplicadas cumulativamente. Ou seja,
Impera na proposta a ideia de que a prisão preventiva é excepcional, está fulcrada exclusivamente na sua inexorável necessidade. Ou seja, não se prende mais ninguém porque o fato causou comoção pública, que a mídia não gostou do fato, porque determinada pessoa, enfim, merece o ódio popular por alguma razão. Hoje é preciso, hoje os tribunais têm dito isso com grande frequência, ainda há exceções, né? O povo clama por prisão, o povo clama por sangue, né? Mas os tribunais resistem profundamente ao trial by media. O julgamento pela mídia é algo que nós temos que efetivamente repelir. A regra está na Constituição Federal, né? Não tem sido respeitada. As pessoas não têm sido respeitadas pela mídia brasileira, infelizmente, né? Inúmeros encontros entre o Judiciário e a mídia, entre o Ministério Público e a mídia, né? Se realizam, mas, infelizmente, crime vem de jornal. Infelizmente, crime vem de televisão. Né? E, com isso, se abastece a população com criminalidade, né? E não se abastece a população com as coisas boas que acontecem. Parece que não acontece nada de bom nesse país, né? E que a notícia tem que ser a notícia das coisas ruins. Então, as televisões e os jornais de todos os dias só tem sangue. Né? Programas vespertinos da televisão brasileira são todos relacionados com criminalidade. E quanto mais violenta, melhor. Né? Dá mais ibope. Parece que as pessoas se alimentam disso. É uma coisa impressionante. Você pega uma televisão de outro país qualquer, esses acontecimentos não estão na mídia. Né? Não porque, enfim, não interessa, ou não seja matéria, mas não estão na mídia, é um negócio que interessa. Acho que há um problema cultural aí na base de tudo isso, né? Infelizmente, é um problema cultural. Mas o trial by media é alguma coisa que a gente precisa realmente repelir. E quanto mais liberdade de imprensa, mais responsabilidade deve haver, né? Está aí o Supremo Tribunal Federal cada vez declarando a liberdade de imprensa, né? Apesar dos desgostos de certos políticos, né? Acho que a imprensa precisa ser mais responsável nessa matéria, né? Porque induz que o sistema não funciona, que o sistema é ruim. Aí quando você noticia, olha aqui, vai ver quantos presos tem no Brasil. É pouca gente, meu doutor. E outra pergunta fundamental, se nós tirarmos todos aqueles que estão na cadeia e botarmos lá todos aqueles que lá deveriam estar na cadeia, mudaria alguma coisa no cenário da violência urbana, da violência no mundo? Eu diria a vocês que não. Isso era uma expressão que meu pai usava de vez em quando. Tira tudo, porque há uma opção de mandados de prisão estão aí por ser cumpridos, né? Evidentemente, ninguém é inocente imaginando que todo mundo que tem ordem de prisão está preso, né? Então, tira todo mundo que está preso, bota em liberdade, bota todo mundo que tem um mandado de prisão para dentro da cadeia e vê se muda o cenário. Né? Parece que não mudaria o cenário. Tal a quantidade de pessoas numa e outra situação. E outra coisa importante que traz esse projeto é a obrigatoriedade do juiz que decretou a prisão preventiva reexaminá-la nos 90 dias, a cada 90 dias da prisão. Se ele não reexaminar, a prisão é declarada ilegal, está na lei, e, portanto, o preso provisório tem que ser posto em liberdade. É claro que isso afeta fundamente aquele processado que não tem advogado constituído, que é certamente a grande população carcerária do país, né? Você vai verificar quem são as pessoas que estão presas, são fundamentalmente aqueles que estão entregues à Defensoria Pública. Não que a Defensoria Pública não funcione, mas evidentemente que não é possível esperar de um defensor público, com a quantidade de processos que ele tem a seu cargo, que ele possa ter um controle perfeito da situação de cada um dos seus jurisdicionados, né, de cada um dos seus constituídos, né? Situação muito difícil.